Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo nós vamos continuar o nosso estudo sobre o cone, mas especificamente vamos trabalhar o volume de um cone. Vamos ver como é que a gente calcula esse volume. Eu sou o professor Tony, trabalho aqui em Curitiba no Colégio Estadual do Paraná. Então vamos lá, nosso objetivo hoje principal vai ser exatamente determinar como que a gente calcula o volume de um cone reto e resolver algumas situações, problemas que possam envolver esse conceito. Então vamos pensar, você lembra como calcula o volume de um sólido geométrico? Lembram? Já vou responder, vou deixar vocês pensarem. Puxa lá para a minha memória, como é que a gente calculou o volume de um cilindro? Já dei a dica. Em que situações são utilizados o volume de um cone? Vamos pensar, gente, onde que a gente tem um cone na nossa vida que a gente poderia ter que calcular? Alguém pode dizer, professor, lembra que anteriormente lá a gente viu lá os silos que a gente vê na estrada, que era uma parte dele era exatamente um cilindro e tem uma parte em cima que é exatamente um cone. Fui longe, né? Na memória de vocês, alguns não vão lembrar, mas a gente trabalhou em alguns vídeos atrás. Mas um outro exemplo que a gente tem é, por exemplo, uma taça, né? Quase todo mundo tem algum tipo de taça e que elas normalmente têm esse formato exatamente de um cone, né? Ou o cone do copinho de sorvete. São alguns exemplos que a gente tem lá. Bem, mas agora vamos falar, já dei a dica lá para vocês lembrarem do cilindro, como calcular a área, o volume de um cilindro, vocês lembraram como é que é? A área da base pela altura, né? A área da base, no caso do cilindro, era o quê? Era um círculo. Era um círculo que, como é que a gente calcula? πr ao quadrado vezes a altura que é h. Então, portanto, mas e o cone? Porque o cone, diferentemente do cilindro, ele não tem duas bases iguais, ele tem a base embaixo e vai afunilando até chegar lá em cima onde vai estar o nosso vértice. Então não vai dar para ser exatamente a mesma maneira de calcular. Aqui eu coloquei um cone e aqui eu coloquei uma pirâmide, que a gente vai aprofundar daqui a algum tempinho ao estudo da pirâmide, que são exatamente a mesma ideia. E aqui eu fiz uma secção transversal. Ó. Foi feita uma secção transversal aqui. E aqui, na verdade, quando eu faço a secção transversal, como a gente já conhece, formou o quê? Formou um cone menor e aqui embaixo formou o que a gente chama de um tronco de cone. Mas sobre tronco de cone a gente vai falar um pouquinho mais à frente. A mesma coisa aconteceu aqui na pirâmide. Ó. Formou uma pirâmide menor e aqui vai formar um tronco de pirâmide. Também a gente vai conversar um pouco mais lá à frente. Então, como que a gente vai calcular isso, gente? Tanto para o cone ou para a pirâmide, a gente vai usar o que é chamado do princípio de Cavalieri, que podemos dizer que ele vai ser igual entre cone e pirâmide da mesma maneira. Então, o volume de cone é similar ao volume da pirâmide, que vai ser o quê? O volume do cone vai ser um terço da área da base vezes a altura. Isso também vai valer lá na pirâmide quando a gente for trabalhar lá. Então, para um cone circular de raio R e altura H, podemos dizer que o volume dele vai ser a área da base é o quê? πr ao quadrado, vezes a altura que é H. Então, portanto, aqui nós temos a formulazinha que a gente vai utilizar para calcular o volume de um cone. Tranquilo? Repetindo, o volume de um cone vai ser um terço de πr ao quadrado vezes a altura. Fixe ali e já comece aquele conjunto formulário que eu pedi para vocês irem organizando, já incluam também a do volume que a gente vai necessitar. Tranquilo? Então vamos falar um pouquinho aqui do Cavalieri. O Cavalieri era um matemático italiano, né? O Bonaventura Cavalieri. Ele era do século XVI, ele era discípulo do Galileu Galilei, que a gente já conhece bastante de conceitos do Galileu. Foi considerado o autor do método capaz de achar áreas e volumes de sólido com maior facilidade, que até esse momento tinha outros métodos que não eram tão simples de ser feito. A principal ideia é que o mesmo
com o mesmo formato geométrico modificado, a não ser quando ele perde ou ganha massa. O volume permanece o mesmo. Essa é a principal ideia do princípio do Cavalieri, tá? Então vamos lá, observação. Lembrando a relação entre os volumes do prisma e da pirâmide de mesma altura e a mesma base, usamos o princípio do Cavalieri para concluir o seguinte: que o volume de um cone é a mesma área da base e a mesma altura de um cilindro, que é igual a 1/3 do volume do cilindro. Porque lembra que eu comecei lá relembrando o cilindro? Porque a gente ia precisar desse conceito. Como é que a gente calculava o volume de um cilindro? A área da base pela altura. Qual que é a área da base? πr² vezes a altura. Ou seja, pelo princípio Cavalieri, isso daqui vai corresponder o do cilindro πr²h, o do cone 1/3 desse volume do cilindro. Então ficou 1/3 de πrh. Tranquilo, gente? Joia! Então agora eu vou propor uma atividade para vocês. Igual nós fizemos em alguns vídeos anteriores, construindo um sólido ali, que era no caso uma representação do nosso cone, eu vou propor uma experiência similar, tá? Só que eu vou propor agora o inverso. Eu vou pedir para vocês pegarem, pode ser um copo, alguma coisa que tenha o formato exatamente de um cilindro, tranquilo? Vocês vão pegar este copo, o formato dele, tá? Tem que ser um copo que tem um formato de um cilindro, tá? Não pode ser um tronco de cone, né? Porque alguns copos eles não têm a mesma medida de cima e a mesma medida de baixo, tá? Pode ser também um pote, alguma coisa, mas não faça muito grande, porque senão vocês vão precisar de muito material. Vocês vão pegar esse copo, daí vocês vão medir qual é o raio da base ali, vão ver qual que é o valor do raio e vão ver a altura. Para isso, daí o que vocês vão fazer? Vão fazer um cilindro que tem a mesma base e a mesma altura. Entendido? Joia? Então vocês vão fazer com a mesma base e a mesma altura. Joia? Vocês vão construir esse cilindro rapidinho, ou vocês podem pegar aquele cilindro que eu já pedi para vocês fazerem em vídeos anteriores e achar um copo que tem exatamente a mesma base e a mesma altura. Vou dar um tempinho para vocês pensarem como fazer a situação, para a gente discutir como que a gente vai fazer esse experimento. Vou dar um tempinho para vocês pensarem, reunir o material e já voltamos para discutir o resultado e a comparação desse experimento.
Bem, não sei se deu tempo de vocês prepararem tudo, mas não está mais tempo a gente esperar, mas depois eu quero que vocês façam esse experimento, que é bem interessante, porque é a mesma ideia que a gente vai usar para outros, por exemplo, com a pirâmide futuramente. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse copo, essa embalagem que eu tenho e o nosso cone que vocês fabricaram, tá? Eu vou pegar lá qualquer coisa que eu tenho na cozinha. Obviamente, se você vai fazer esse cone de papel, não dá para pegar água, né, gente? Alguma coisa na cozinha que seja muito fluida, né? Um pó muito fino. Mas, por exemplo, sugiro arroz ou feijão e você vai colocar dentro desse cone. Eu vou colocar aqui dentro e vou ver quantos volumes desse cone vai ser necessário para preencher toda esta outra superfície. Ah, professor, mas já dei a dica lá no início, eu já sei que é 3. Mas obviamente vai ser 3, porém o que eu quero que vocês façam é experimental. Porque muitas vezes o que eu ouço? Mas será que é essa forma? Por que foi definido que é essa forma? Através da experimentação. A experimentação é muito importante para a gente compreender realmente o conceito. Façam lá, tenho certeza que vocês vão conseguir. E também depois aproveite para fazer uma discussão com seus colegas, com a sua professora, com o seu professor, a respeito dessa experimentação matemática aqui, conceito aplicado exatamente do nosso cilindro em comparação ao cilindro em comparação com o cone, que é o nosso foco nesse momento. Agora a gente vai praticar um exercício mesmo. Calcular a quantidade máxima de líquido em litros que a taça representada na figura pode comportar. Então eu tenho o desenho aqui da taça. E tem uma dica aqui que alguns às vezes não lembram, mas a partir de agora a gente vai precisar bastante. Ó. 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Por exemplo, tem muitas caixas d'água que tem essa dimensão, né? Hoje em dia, as caixas d'água mais modernas, elas têm exatamente o formato parecido com um cilindro, né, para calcular. Mas existiam caixas antigas, né, que elas eram exatamente no formato paralelepípedo, né, que ele tinha de um lado 1 metro, do outro lado 1 metro e a altura 1 metro, que era 1 metro cúbico, que é 1000 litros. Agora, 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. O que seria isso? Seria um cubo de aresta 10 centímetros. Então, ele corresponde exatamente a 1 litro. E 1 centímetro cúbico vai corresponder a 1 mililitro. Ou seja, se eu tiver 1000 centímetros cúbicos, corresponde ao quê? A 1 litro daí. Tranquilo, gente? Então, vou retornando o que eu quero. Eu quero saber quanto de líquido vai caber aqui. Então, eu preciso calcular o volume. Vocês têm que olhar, identificar qual é o valor do raio, qual é o valor da altura, né? Para que a gente possa calcular o volume. Porque como é que a gente calcula o volume mesmo? O volume é a área da base, né? Vezes a altura. A base é o quê? É um círculo, que eu vou ter que ter o raio e a altura aqui. Vou dar um tempinho, vocês vão calcular o volume. Se vocês mantiverem as unidades, vai dar em centímetros quadrados. Só que a resposta eu quero em litro. Vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir.
E aí, galera, resolvido, fácil, né? Só a única coisa é essa transformação aqui que a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Então, eu tenho aqui que o raio vale 5 e tenho aqui a altura que vale 20. Interpretação. Lembrando que o volume é 1/3 da área da base vezes a altura. Então, a área da base, πr ao quadrado. O π, 3,14. Agora eu vou ter que substituir, né? Porque eu vou ter que fazer a conversão depois. Se não falar nada, usa 3,14, a não ser que o problema diga para usar outro valor. O raio 5 multiplicando, portanto, a área da base, 78,5 centímetros quadrados. Pessoal, vai acostumando a colocar as unidades, tá? Porque numa prova discursiva, pode ser descontado se eu esquecer as unidades. Agora, o volume vai ser 1/3 da área da base, que é 78,5, vezes a altura, que foi dado pelo desenho, que vale 20. Portanto, o volume deu 523,33 centímetros cúbicos. Eu quero transformar esse valor que está em centímetros cúbicos em litros. Então, o volume aproximado, 523,33 centímetros cúbicos. Nós sabemos que 1 centímetro cúbico vale 1000 ml, ou seja, esse valor vai ser 523,33 ml. Nós sabemos que 1 litro tem 1000 ml, portanto, esta medida aqui, que está em ml, vai ser dividido por 1000, né, para eu transformar em litro, 0,523 litros. Probleminha aí de transformação aí, envolvendo capacidade de líquidos aí que são bastante importantes. Nesse vídeo nós falamos especificamente do volume de um cone reto. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.